Meus irmãos, aqui na terra sempre houve e sempre vai ter pessoas boas, de bom coração, pessoas que gostam de ajudar o próximo. Deus tem sempre os seus remanescentes em meio a um mundo corrompido. No tempo dos profetas, o profeta Elias pensava que somente ele tinha sobrado dos profetas. E Deus disse: não, ainda tem 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Em meio a esse mundo corrompido, existe aqueles remanescentes que aguardam o toque da trombeta, do grande arrebatamento da igreja. Eu sei que o mundo está corrompido, muitas coisas erradas no meio cristão, mas nós não podemos generalizar todos, porque no meio a este povo corrompido, existem os crentes fiéis que aguardam a volta de Jesus. Em meio a esse mundo corrompido, o Senhor Jesus, ele disse que existe no meio da igreja os crentes fiéis e os infiéis. Não são todos trigo, mas também não são todos joio. Eu não posso dizer que todos os irmãos são corrompidos, todos os pastores são corrompidos. Isso seria negar o poder do Espírito Santo que ainda está na terra. O Espírito Santo, ele vai subir para o céu juntamente com a igreja. O Espírito Santo é ele que vai levar a igreja ao encontro de Jesus sobre as nuvens do céu. Então eu não posso dizer que todos os pastores são corruptos. Não, existem pastores fiéis ainda. Eu não posso dizer que todos os irmãos são maus, que não sabem amar o próximo. Não, porque eu conheço pessoas de bons corações, pessoas que eu nem cheguei a conhecer pessoalmente ainda, né? Como vários irmãos na internet que eu conheci, irmão Marcelo de Niterói, pastor Leite da igreja Casa de Oração de Botucatu, São Paulo, irmão Vandim de Palmital, irmão Pedro do Mato Grosso do Sul. Então existem centenas e centenas de santos, crentes fiéis que aguardam a volta de Jesus. Então eu abrir a boca e dizer que todos os cristãos estão em pecado seria uma expressão negativa, seria uma expressão falsa, porque no meio aos crentes infiéis, existem os crentes fiéis. Não é porque um crente está fazendo as coisas erradas que é obrigado eu fazer. Não é porque um crente pulou de uma ponte que eu vou pular. Não, eu vou fazer minha parte. Aqui na terra ainda existem homens fiéis e mulheres fiéis, homens de caráter e mulher de caráter. Então não use a expressão em dizer que não existe crentes fiéis, não existe pastor fiel. Isso é uma mentira sua. Existe sim, porque o Espírito Santo está na terra. E em meio ao povo corrompido, existem os remanescentes que aguardam a volta de Jesus. Então que cada um de nós lute para mostrar o nosso melhor. Se um irmão está errado, eu vou fazer por onde eu não ser errado como ele. Eu vou mostrar a diferença. Então faça a sua parte. Pare de criticar demais a vida dos outros. Enquanto você se preocupa demais com a vida dos outros, você acaba esquecendo da sua. O apóstolo Paulo, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Não é a vida do seu irmão, não. É lamentável a gente ver pessoas querendo ser mais santo do que todo mundo, menospreza todo mundo, diz que todo pastor é corrupto, todo crente é corrupto. Isso é mentira. Eu acho que uma pessoa dessa não podia nem pisar no meio cristão. Já que eu acho que todo crente é corrupto, então não é bom eu nem ir para uma igreja evangélica. E isso também a pessoa está dizendo que a própria pessoa é corrupta. Por quê? Porque se todo mundo é corrupto, então eu estou dizendo que eu também sou corrupto. Então faça a sua parte, lute pela sua fé, ore pelos irmãos fracos. É assim que a Bíblia nos ensina. Não é falar mal da vida dos outros que isso vai resolver o meu problema. Não, isso vai piorar a situação, tanto para mim como para os outros. Porque ao invés de eu criticar o meu irmão, é melhor eu ir para o quarto orar por ele.
Então aprenda com Tiago. Tiago, ele disse que se nós somos cristãos e não consegue frear a língua vai nos levar para o inferno. Então seja uma pessoa boa. Se você acha que um irmão está errado, não faça o mesmo erro que ele está fazendo. Faça a sua parte, porque a salvação ela é individual. Quando nós morrer, cada um de nós vai dar conta de seus próprios pecados. Então, ao invés de você estar apontando o dedo para a vida dos outros, olha para a tua vida. Veja como é que ela está. Será se você está mesmo obedecendo a palavra de Deus? Ou você está sendo somente um juiz falando mal da vida dos outros? A mesma Bíblia que diz que é pecado roubar, matar, a Bíblia diz também que é pecado falar mal da vida dos outros. Pensa um membrozinho perigoso que está levando muito crente para o inferno, é a língua. Então, não fale mal da vida de ninguém, tá certo? A gente não gosta quando a gente fica sabendo que os outros estão falando mal da gente. Então, como a gente não gosta que os outros falem mal da gente, é bom também nós parar de falar mal da vida dos outros. Ou coisa ruim é eu me preocupar com uma trave que está no tronco do olho de um irmão e esquecer dos meus próprios defeitos. Se eu tirar tempo para observar os meus próprios defeitos, eu não vou ter tempo de estar observando a vida dos outros. Então, ao invés de você apontar os defeitos dos outros, criticar a vida dos outros, ore por eles. Ore pelo seu pastor, ore pelos irmãos, porque se o irmão erra numa parte, eu erro também noutra. Então, que cada um de nós lute para renovar a vida espiritual, que cada um de nós seja mais amoroso, mais misericordioso, aprenda a amar, perdoar quem nos ofendeu, encher o nosso coração de amor. A Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecado. E o sangue de Jesus Cristo é ele que nos purifica de todo pecado. E o arrebatamento da igreja, Jesus, quando aparecer sobre as nuvens do céu, ele vem buscar os fiéis do meio dos crentes. Ele vai tirar do meio dos crentes os fiéis, mas não são todos perdidos. Jesus disse que o joio e o trigo crescem junto, mas Jesus vai colher os fiéis para o céu. Então, irmãos, essa palavra é direcionada a todos os cristãos da língua comprida, que gosta de falar mal da vida dos outros, quer ser mais santo do que todo mundo. Todo mundo está errado, menos ele. Tem crente que só vê defeito nos outros. Os outros estão errados, os outros estão em pecado e ele não vê seus próprios erros. Enquanto você não olhar para os seus próprios erros, seus próprios defeitos, você vai continuar cego, sem enxergar a sua própria vida. Cuide da sua salvação, para ver se pelo menos você escapa da condenação eterna. Ore pelos teus inimigos, ore pelas pessoas que te maltratam e te perseguem. Faça o bem a quem te faz o mal. É assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a falar mal da vida dos outros, não. A Bíblia ensina que é pecado falar mal da vida dos outros. Então, enquanto você critica uma irmã que está pintando os cabelos, você está esquecendo de frear a sua língua. A sua língua. Esse é o problema. Então, que essa palavra sirva de alerta para mim e para você. Vamos parar de falar mal da vida dos outros, orarmos uns pelos outros, tá bom? Eu preciso das suas orações. Ore por mim, tá bom? Se você acha que eu estou errado, ore por mim, tá? Que eu estarei orando por você. É assim que a Bíblia nos ensina a expressarmos amor para quem nos odeia. Então, ao invés de falar mal da vida dos outros, cuida da tua vida. Desta forma, você não vai ver defeito nos outros. Cuida da sua vida espiritual e para de usar essa tua língua para falar mal da vida dos outros. Isso é pecado e isso condena também.